Olá, colegas. Meu nome é Paula. Nós estamos aqui mais uma vez para resolver uma questão de geometria espacial. A questão número 1 lá do exercício. Que diz assim: um cálice com a forma de um cone mantém volume centímetros cúbicos de uma bebida, um certo volume. Uma cereja de forma esférica com diâmetro 2 centímetros é colocada dentro do cálice. Supondo que a cereja repousa apoiada nas laterais do cálice e o líquido cobre exatamente a cereja a uma altura de 4 centímetros a partir do vértice do cone, determinar o valor de V. Então, vamos aqui para o nosso desenho para a gente entender melhor, visualizar melhor o que a questão está dizendo. A questão está dizendo que eu tenho um cálice que tem um certo volume, e aqui ela não me dá mais nenhuma outra informação, porque justamente lá no final ela pede qual é o valor desse volume aqui. Mas na segunda situação, quando nós temos uma cereja colocada dentro do drink, e observe que essa cereja, de acordo com a questão, ela repousa nas laterais da taça, né? Nas laterais do cálice. Então, olhando matematicamente falando, essa cereja, ela está tangenciando as laterais desse cálice. Então, a esfera está tangenciando o cone, certo? E aqui a gente já tem mais informações, né? A questão já nos informou a altura desse volume, no caso, né? Do que altura fica esse volume aqui. E também o diâmetro da cereja. Se o diâmetro da cereja é 2 centímetros, logo a gente sabe que o raio, olhando essa cereja como uma esfera, o raio dessa esfera vai ser 1 centímetro, certo? Então, vamos agora pegar este volume, que tem esta altura, né, dentro aqui do cálice, que para nós é um cone, e esta cereja, que para nós é uma esfera. E vamos ver o que a gente consegue observar matematicamente. Se eu fosse calcular, primeiro, se eu fosse calcular o volume aqui, né, a gente faz logo o quê? Eu vou pegar, olhar como um triângulo, traçar bissetriz, aí eu vou ter essa altura aqui, vai ser o tamanho da bissetriz. Então, eu vou ter aqui um raio, mas quanto é que vale esse raio bem aqui? Porque eu poderia fazer Pitágoras, né? Eu formo um ângulo reto, bem aqui. Vamos lá. Aqui, já olhando o cálice como um triângulo, a cereja como uma esfera, e sabendo que nós traçarmos aqui uma bissetriz, nós vamos obter um ângulo reto. Se nós calcularmos o volume, seria o quê? O volume é a área da base, que seria essa base, vezes a altura, né, que nós temos. Mas como é que eu vou calcular a área da base se eu não tenho esse R? Porque a área da base é πr ao quadrado. A área da base de um círculo, né? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai utilizar o raio dessa esfera. Porque se nós pegarmos exatamente o raio que chega aqui nesse ponto de tangência da esfera com o triângulo, nós pegamos exatamente esse raio, nós vamos também formar um outro triângulo retângulo, né? E aí a gente observa que tendo esse triângulo maior de um ângulo reto e ângulo θ bem aqui, e também nós temos esse triângulo menor, que tem ângulo reto e o mesmo ângulo θ aqui também, nós podemos
dizer que eles são semelhantes. Também aqui, ó, o triângulo AMC, o triângulo maior, AMC, e o triângulo APO, são semelhantes. Qual relação que a gente pode fazer com esses triângulos semelhantes? A gente pode fazer a relação de segmento, né? O segmento MC está para o segmento PO. MC está para PO, assim como o segmento AM está para o segmento AP, certo? E aí, nós também podemos ver isso de outra forma, já que nós conhecemos aqui que MC é o raio, então nós podemos dizer que o R, e aqui é o raio do cone, e aqui é o raio da esfera. Então, R está para Rzinho, assim como H, que é a altura, está para quem? Para PA ou AP. Mas quem é PA e AP? Eu não sei quanto é que vale isso aqui, né? Eu sei que aqui eu posso calcular. Usando Pitágoras, eu posso calcular quanto é que vale isso aqui que eu vou chamar de x. Ó. AP é igual a x que eu quero conhecer. Por quê? Porque o raio eu estou tentando descobrir. A altura eu já tenho valor, o Rzinho eu já tenho valor. Mas eu quero determinar um valor para esse segmento aqui. Então, a gente vai lá para Pitágoras e define quanto é que vale esse x. Então, x ao quadrado é igual. Por que 3 ao quadrado e menos 1 ao quadrado? Voltando para cá, porque eu sei que a minha altura, ela vale 4, né? Essa altura que eu tracei aqui no meu cone, que é a bissetriz, tem bem aqui, ó, é a mesma altura, ela vale 4. E eu sei que o raio da minha esfera vale 1, esse Rzinho aqui vale 1. Então, quanto é que mede essa hipotenusa aqui no caso? Mede 4 menos 1, que é 3, certo? Eu já sei aqui quanto é que vale isso aqui. Vale 3. Então, vamos continuar lá. Ah, tá. E aqui, esse cateto aqui, que é Rzinho, vale 1, né? É a mesma situação aqui, ó. Vale 1. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser 9 menos 1, 8. X é igual a raiz de 8. X é igual a 2 raiz de 2. Certo? Agora, tendo aqui o meu valor de x, eu posso fazer essa relação aqui e substituir os valores. Então, vai ficar que R vezes x é igual a R vezes H. Substituindo aqui, ó, R vezes x, quem é x? 2 raiz de 2. É igual R vezes H. Quem é esse R? Não é 1 e o H não é 4. Então, aqui vale 4. Aí eu vou... Como eu quero o valor de R, então eu vou deixar o R aqui nessa igualdade, vou pegar isso aqui que está multiplicando e passar dividindo. Fica 4 dividido por 2, raiz de 2. Tá. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, fica 2 raiz de 2. Para a gente tirar essa raiz daqui, né, a gente faz a simplificação e o R vai ser o quê? O R vai ser 2 raiz de 2 sobre 2. Então, a gente corta esse 2 com esse 2, né, porque 2 dividido para 2 dá 1. O R é igual a raiz de 2. Então, agora a gente já tem o raio do cone, o raio da circunferência, né, do cone. Então, a partir do momento que a gente encontra esse raio, a gente pode calcular a área da base do cone ou a área da circunferência desse cone, né? Então, a área da base é πr ao quadrado. A área da base vai ser o raio ao quadrado vezes π. A área da base é igual a 2π, certo? Então, agora que a gente já tem a área da base e a gente sabe que para calcular um volume
Basta que a gente tenha a área da base e a altura, e a gente conhece a fórmula que é a área da base vezes a altura dividida por 3, aqui assim, ó. Então, nós vamos calcular o volume 2, né? Esse volume aqui, ó, do líquido com a cereja dentro do cálice. Então, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a área da base que a gente acabou de encontrar? 2π. O volume 2 é igual a 2π vezes a altura que foi dada na questão, 4, dividido por 3. Então, o volume 2 é igual a 8π sobre 3 centímetros cúbicos, certo? Então, agora que a gente calculou esse V2, a gente precisa fazer o quê? Calcular o volume da esfera. Porque o que a questão está pedindo é o volume do líquido, antes de colocar a esfera. Então, para calcular o volume da esfera, a gente tem também a fórmula, que é 4/3 de π vezes r ao quadrado. Então, 4/3 de π vezes r ao quadrado, quem é o raio da esfera? É 1. E 1 ao quadrado dá 1. E 4 vezes 1 vai dar 1. Então, o volume da esfera é 4/3 de π centímetros cúbicos, certo? E, finalmente, nós vamos calcular agora o valor de V, porque V nada mais é do que aquele volume 2 que nós calculamos, menos o volume da esfera. Então, vamos lá. Agora, nós vamos só substituir aqui, ó. Quem é V2 que nós encontramos? V2, 8π sobre 3. 8π sobre 3. Menos, quem é o volume da esfera? 4 sobre 3π, né? Ou seja, nós temos aqui duas frações com o mesmo denominador, então vai ficar 8π menos 4π dividido por 3. 8 menos 4 vai dar 4. Então, fica o volume, o valor de V, é 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Eu agradeço pela atenção de todos. Eu resolvi fazer essa questão assim, para não levar muito tempo. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.